Os X-Men estão em alta novamente, e graças à glória restaurada da nova fase da equipe nos quadrinhos, os heróis estão novamente mais populares do que nunca, com várias equipes surgindo para lutar pela sobrevivência dos heróis em Krakoa. E um dos heróis que se destaca é o Gambit, um dos personagens mais adorados do grupo, e de todos nós. E pensando nisso, eu vou trazer aqui para você tudo o que você precisa saber sobre o Gambit. Fala meus nerds somente, eu sou o João e você está no Nerds Primary e vamos ao vídeo de hoje. Primeira aparição e criadores. A primeira aparição do Gambit aconteceu em Uncanny X-Men Anual, de 1990. O personagem foi criado em conjunto por Chris Claremont, Jim Lee e Mike Collins. Logo após essa edição, ele foi introduzido na mensal dos X-Men, onde ele resgatou a Tempestade rejuvenescida das garras do Mestre das Sombras. Depois dali, em pouco tempo, o mutante adentraria as fileiras dos X-Men. Suas origens. Por baixo da persona de Gambit vive Remy LeBal. Sequestrado da maternidade, Remy acabou sendo criado pelo chefe do clã dos ladrões. Havia uma profecia que dizia que ele seria responsável por unir o clã dos ladrões e o clã dos assassinos, e isso quase aconteceu. Remy quase se casou com a neta chefão do clã dos assassinos. Entretanto, seu cunhado se pôs à união e desafiou Gambit para um duelo, e Remy o matou e teve que ser exilado para que fosse mantida uma trégua entre os clãs. Remy passou a ganhar vida roubando, até mesmo servindo como mercenário em algumas raras ocasiões. Tudo mudou ao conhecer o Ororo Muroi e entrar para o mundo heróico dos X-Men. A sua personalidade. Gambit oscila entre a personalidade heróica e é algo que não tão heróico assim. Ladrão profissional, ele usa suas artimanhas moralmente duvidosas para chegar ao local desejado. Além disso, ele é um grande sedutor, sendo um verdadeiro mulherengo. Ainda assim, não são raras ocasiões em que ele se apaixona e acaba quebrando a cara. Nos últimos anos, o herói desenvolveu um forte romance com a vampira, e os dois passaram por várias idas e vindas, até finalmente terem se casado. Agora eles vivem em Krakoa e são parceiro da mesma subdivisão dos X-Men. Seus poderes e habilidades. Primeiramente, Gambit é capaz de converter a energia potencial guardada em algum objeto em energia cinética, tornando assim coisas comuns como cartas de baralho como explosivos. Além disso, ele possui um certo dom psíquico que pode ser canalizado por sua voz, formando um certo tipo de encanto que ele utiliza para que as pessoas ao seu redor façam o que ele quer. Suas fraquezas. Durante algum tempo, o Gambit não conseguiu controlar completamente os seus poderes, e esse é um dos motivos pelo qual o Senhor Sinistro removeu parte do seu cérebro. Após isso, mesmo ganhando controle, ele perdeu grande parte do seu potencial. Além disso, seus olhos são extremamente sensíveis à luz forte, e uma vez que ele já chegou a ficar cego graças ao estilhaço de uma das suas cartas de baralho energizadas. Suas equipes. Gambit nunca foi muito de sair do núcleo de equipes mutantes. Além dos X-Men, ele já participou da X-Factor e da equipe Extreme, com heróis da realidade alternativa. E vale mencionar o próprio clã dos ladrões e o dos carrascos, o qual ele próprio foi líder algumas vezes. Ele também esteve entre os Cavaleiros do Apocalipse, e atualmente está na nova versão da Excalibur. Seus inimigos e vilões. Gambit possui alguns inimigos próprios, apesar de ter adquirido rixas por sua estadia nos X-Men. Grandes exemplos disso são a Jubilee, o quase cunhado que o odiava, além do Senhor Sinestro. O seu traje. O personagem já teve tantos uniformes que não dá pra se contar, se formos parar pra pensar. Mas nenhum é tão icônico e relembrante quanto o seu traje clássico, uma espécie de armadura roxa por baixo de um sobretudo, com luvas vazadas e uma espécie de protetor para o rosto. Isso sem contar os seus acessórios, que inclui uma bota metalizada e um cajado. Seus momentos de glória. Um dos maiores momentos da vida de Gambit aconteceu após os eventos do Dia M, na qual a maioria da população mutante perdeu seus poderes. Assim que o Apocalipse retornou para a Terra, ele fez de Gambit o seu Cavaleiro da Morte. Inicialmente, Morte possuía tanto a consciência de Gambit quanto o seu lado maligno implantado por Apocalipse. Depois disso, ele foi influenciado por outros seres, como o Cavaleiro da Fome, Solaris e o Senhor Sinestro. Ele abandonou cada vez mais a sua personalidade heróica, voltando a fazer parte dos Carrascos, e quase matando o Cable. Futuramente, Sinestro seria derrotado por Mística, e com isso, libertaria Gambit do seu controle. E ele, inconscientemente, sem saber o que estava acontecendo, voltou a desenvolver o seu lado altruísta e o seu lado heróico. Já fora das HQs, Gambit é um personagem com várias aparições em outras mídias, porém, em especial, 3 momentos se destacam da sua história. O primeiro é sua recorrente aparição nos jogos de luta financiados pela Capcom, como Marvel vs Capcom. E o seu segundo grande momento foi ter aparecido na formação dos X-Men da animação dos anos 90, no auge do sucesso da equipe. Foi graças à animação que ele entrou em um cenário amplo e recebeu uma legião de fãs.
E para finalizar, o seu terceiro momento se deu nos cinemas, sendo interpretado por Taylor Kitschman em X-Men Origins Wolverine. O personagem também iria ganhar um filme solo, mas o projeto foi descartado devido à compra da Fox pela Disney. E a gente ainda tem um pouco de esperança de que traga o filme desse cara, porque esse cara é muito bom, eu sou muito fã dele, mano. Ele é top demais, eu queria muito ver o filme desse cara. Mas e aí, meus nets, o que vocês acharam desse vídeo? Cara, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever neste canal e acompanharem os próximos vídeos. Falou e fui! Girl, he only fucked you over cause you let him. Fuck, girl, I guess he didn't know any better. Girl,